noite, gente. Vamos, em definitivo, agora discutir, né, entender sobre o projeto de lei. Já existe, né, a lei do ato médico, vamos entender o que a lei antiga fala, o que foi decretado e o que é agora esse projeto de lei que voltou em votação no dia 28/6, que é o projeto de lei, a PL 350/2014. Gerou muita polêmica essa semana esse assunto, nós publicamos, né, e houve milhares de compartilhamento e muitas informações desencontradas. Faz 2 dias que eu recebo ligações e inbox no Facebook dos médicos dizendo: não, vocês estão sendo manipulados pela massa, nós jamais queremos a profissão de vocês, e etc. Mas nós entendemos também que os médicos não são ótimos no que fazem, mas a interpretação da lei na íntegra, da maneira certa, porque não existe interpretar a lei, eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro, e o terceiro interpreta de uma terceira forma ainda. Existe uma interpretação que tem que ser unificada. Depois existem as brechas onde os juristas se defendem, etc. Mas a interpretação tem que ser ao pé da letra, inicialmente. Então isso gerou um desconforto. A ABM é uma escola conceito no Brasil e nós resolvemos esclarecer para vocês, mas de uma maneira eficaz, de uma maneira jurídica. Estamos aqui com o Dr. Milton Carvalho, para que possamos realmente entender. Eu vou perguntar para o Dr. Milton. Boa noite, doutor. Boa noite. Dr. Milton, a nossa profissão corre perigo? Do jeito que está o texto, há possibilidade, sim, de interferência e prejuízos para a categoria. Gostaria de iniciar assim, essa discussão dizendo que não somos contra o ato médico, não é isso. O ato médico, a lei do ato médico, foi uma ação democrática da categoria médica e nós também, democraticamente, estamos defendendo a nossa classe. Não é a direita contra a esquerda, não é o partido A contra o partido B, não é nada disso. É apenas uma discussão de categorias profissionais, livre e democrática. Eu vou explanar a minha apresentação e somente ao final eu responderei perguntas, para que eu não perca o raciocínio, para que as coisas também não percam o objetivo. Tá ok? É só um minutinho. Seria ideal agora, amigos, marquem as pessoas que são da área de biomedicina, que são enfermeiros, que são tatuadores, dermopigmentadores, esteticistas, enfermeiros e farmacêuticos. Marquem essas pessoas, biomédicos, porque isso é do interesse de toda essa categoria. Compartilhem isso, chamem eles, marquem os seus amigos, vamos fazer, porque vocês vão entender que nós vamos precisar gerar números expressivos para que a gente consiga começar uma conversa. Inclusive na opinião pública que nós vamos citar daqui a pouco. Então aproveita, gente, compartilha lá na página do amigo, isso aqui não tem finalidade comercial nenhuma, é utilidade pública. Vamos lá então, vamos entender hoje o que está valendo, né? A Lei 12.842, que é o que vigora hoje, o que vale. Vou diretamente ao artigo 2º desta lei, para que possamos entender qual foi o objetivo dessa lei. Por favor, o slide 2. Precisa ver se o áudio está bom, tem um livro tá baixo. Vamos lá, vamos ler o artigo 2º. O objetivo da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo,
com o melhor da sua capacidade funcional e sem discriminação de qualquer natureza. Eu marquei em negrito o que é importante nessa frase. O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e da sua qualidade. Nada mais nobre, nada mais necessário. Vamos analisar agora o artigo seguinte, que nos atinge como esteticistas na área de micropigmentação diretamente. É o artigo 4º, que está em vigor hoje. Né? O artigo 4º diz o seguinte: são atividades privativas do médico. Parágrafo 4º. Procedimentos invasivos, para os efeitos dessa lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações. O inciso 1º foi vetado pela presidente Dilma. O inciso 2º também foi vetado por ela. E ficou válido somente o inciso 3º, que diz o seguinte: são procedimentos invasivos a invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Isso é o que a lei entende por procedimento invasivo. A proposta de lei do Senado, que está aí para ser julgada, quer ressuscitar, quer renascer, quer voltar ao texto original, né? Voltar ao inciso 1º e 2º, que foi vetado pela presidente Dilma. Então vamos saber agora quem é a senadora que está encaminhando essa proposta de lei. A senadora Lúcia Vânia, ela é jornalista, foi primeira-dama em Goiás durante o governo de Irapuã Costa Júnior, com quem foi casada e teve 3 filhos. É irmã do ex-senador de Tocantins, Moisés Abraão Neto, prima do ex-deputado federal Pedrinho Abraão e do radialista Geiso Abraão e tia do deputado federal Marcos Abraão. Podemos compreender daqui que é uma pessoa que respira política, vive política, né? Ela foi deputada federal por 2 mandatos consecutivos, de 87 a 95. Em 2002 foi eleita senadora, tendo sido reeleita em 2010. Lúcia é filiada atualmente ao PSB. Ela foi durante 20 anos filiada ao PSDB e hoje está no PSB. Nessa proposta de lei, a senadora Lúcia, ela alenca os seguintes motivos que a levaram a essa proposta. É muito importante entender os motivos dela, para que possamos compreender o que foi que aconteceu durante a elaboração da lei do ato, chamada Lei do Ato Médico. Ela diz aqui, na justificativa dela: durante pouco mais de uma década, o Congresso Nacional debateu exaustivamente a questão do exercício profissional médico. O debate resultou na aprovação do projeto de lei do Senado, número 268 de 2002, convertido na Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina. Observem aqui, amigos, que essa lei, o ato médico, até virar lei, levou 11 anos de debate, né? De 2002 a 2013. Tá? Continuando na justificativa, a senadora diz o seguinte: a iniciativa decorreu de antigo anseio da classe médica em virtude do surgimento e do crescimento de profissões de saúde mais recentes que passaram a assumir atribuições historicamente exercidas pelos graduados em medicina. De modo geral, a expansão do campo de atuação das outras categorias da saúde foi extremamente benéfica para a população e mesmo para os médicos, que passaram a atuar em equipe com profissionais altamente capacitados. Vejam, amigos, que a preocupação toda
é com a saúde, com as categorias de saúde. Não é? E nessa discussão, que levou 11 anos, eles esqueceram de outras profissões que, de uma certa forma, também poderiam ser afetadas pelas propostas que eles fizeram. Vamos seguir em frente. No entanto, esse processo nem sempre se deu de modo harmonioso, por não haver lei que determinasse o campo de atuação do médico e, dentro desse campo, sua área de atuação privativa. Alguns profissionais passaram a se aventurar em atividades que exigiam formação acadêmica, porém sem a qualificação necessária, além de colocar em risco a vida e a saúde dos pacientes. A ausência de definição legal sobre as competências privativas do médico possibilitava que esses profissionais transferissem a terceiros suas responsabilidades. Analisando essa questão aqui, eu negritei com colocar em risco a vida e a saúde dos pacientes. Nesse ponto, o que nós fazemos, o que a categoria estética, artística, tatuadores, micropigmentadores faz, eu discordo que coloque em risco a vida das pessoas, visto que usamos produtos aprovados pela Anvisa, né, produtos que são próprios para fazer isso. Não vejo onde está o risco à saúde das pessoas aqui. Quanto ao segundo negrito, que eu coloquei no mesmo parágrafo, possibilitava que esses profissionais transferissem a terceiros suas responsabilidades, no meu ponto de vista, isso não está correto. Porque o Código Civil e o Código Penal impedem totalmente que se transmita, se passe, se transfira a responsabilidade aos outros. Quem fez é responsável. Não existe isso de transferir responsabilidade a outra. Não é? Seguindo em frente, vamos ao próximo parágrafo. Próximo parágrafo da justificativa tem o seguinte texto: os atritos entre médicos e outros profissionais passaram a ser cada vez mais frequentes, à medida que a disputa por mercado de trabalho se tornava mais acirrada. O ambiente de desregulação definitivamente não era confortável para médicos, pacientes e demais profissionais da saúde. Nesse parágrafo está claro que a intenção era a saúde, era discutir a saúde, não é? Única e exclusivamente, durante todo o tempo. Seguindo, durante todo o processo de discussão da matéria no Senado, o tema que gerou mais polêmica foi a delimitação do campo de atuação do médico frente aos outros profissionais de saúde. O texto final dos artigos 4º e 5º da PLS 268 de 2002 foi minuciosamente discutido, palavra por palavra, entre os representantes da classe médica e das demais profissões de saúde regulamentadas, mediadas por servidores do meu gabinete e da consultoria legislativa desta casa, acompanhados por representantes do Ministério da Saúde. Bom, mostra aqui claramente que eles esqueceram de convidar outras profissões, ou no debate esqueceram que o que estava sendo ali decidido poderia afetar outras categorias. Foi um debate entre a classe médica e os demais membros, os demais profissionais da saúde. Né? Vamos em frente no nosso entendimento à justificativa. Grande parte do esforço despendido na construção do texto normativo foi, contudo, perdida quando da sanção do projeto pela Presidente da República em função da oposição de vetos que mutilaram a norma, cujos dispositivos estavam cuidadosamente articulados. Destaque-se o veto ao inciso 1 do caput do artigo 4º do projeto, que tratava do diagnóstico nossológico,
deixando sem sentido os parágrafos 1 e 2 desse artigo. A proposta legislativa que ora submetemos à apreciação do Congresso Nacional tem por objetivo, veja aqui, restabelecer a integridade do texto normativo discutido e aprovado por suas duas casas. Temos a convicção de que a medida terá o condão de harmonizar as relações interprofissionais no âmbito das equipes de saúde e levar mais segurança e qualidade para o atendimento da população. Mais uma vez, está claro que a senadora e a equipe que a orienta não está enxergando as consequências para as demais classes profissionais. Vamos agora, então, passar a análise da proposta e do que nos afeta diretamente. O projeto de lei número 350 de 2014 propõe alterar o artigo 4º e 5º. Então começa assim. Artigo 1º. Os artigos 4º e 5º da Lei 12.842 de 2013 passam a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4º. Invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Vamos analisar a frase. Invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos. Ora, epiderme e derme é onde atuam os tatuadores, os micropigmentadores e os esteticistas. Produto químico é muito amplo. Entra até a água. Tudo é produto químico. Então, é preciso delimitar a questão do produto químico. E existe produto químico aprovado para isso, pela Anvisa. Não é? Nós temos fabricantes de tintas aqui, agulhas, etc., com aprovação para fazer uso na derme e na epiderme. Então não é possível que uma lei venha impedir isso desta maneira. Mas vamos em frente. Proposta que eu faço para resolver essa questão. A proposta de solução seria nós colocarmos um adendo a essa frase, que passaria a ser da seguinte maneira. Artigo 4, inciso 4. Invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos, exceto os aprovados pela Anvisa. Essas 4 palavras mudam totalmente o sentido da questão. No parágrafo 7º do texto original, está escrito o seguinte: o disposto nesse artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico, tecnólogo de radiação. As profissões de saúde. Eu proponho que seja acrescentado aqui os esteticistas e a estética artística. Nome pessoal que pode ser mudado, mas que eu achei que designa os tatuadores e os micropigmentadores. Incluir estas profissões nesses textos dará garantia de que vocês poderão, ou nós, no caso, poderemos, trabalhar, continuar nossa profissão sem outros constrangimentos legais. Resolve a questão. É um assunto fácil de resolver. O grande problema é o tempo, e é muito curto para fazer isso, né? Para conseguir, já que a proposta
proposta de lei já está encaminhada, esperando apenas agendamento para ir para a votação. Essa é a minha principal aflição. Mas não o fato de resolvê-lo. Resolvê-lo, eu entendo que seja simples. Proposta de solução imediata que estou fazendo a vocês. O que nós podemos fazer agora, de imediato? Então, a minha primeira proposta é responder à consulta popular para dar força ao não. Todo projeto de lei vai para a consulta popular. Existe um site do Senado, e-Cidadania, que está aí para vocês verem aí no PowerPoint, o endereço eletrônico. Vocês entrem lá e respondam, procurem a PL, né, e respondam não. Quanto mais não, mais força nos será dada. É importante responder, é importante participar dessa pesquisa. Ela é considerada. Tá? Se num projeto de lei tem lá 500 mil pessoas dizendo não, e do outro lado tem 100, 200 dizendo sim, obviamente isso será levado em consideração. Então, por isso que nós pedimos que quanto mais pessoas puderem acessar, esteticistas, biomédicos e todos, e juntarem uma força e dizermos não, mais força nós teremos. A segunda proposta é escrever para os senadores dos seus estados, alertando para essa questão, pedindo que eles votem contra, alertando-os deste artigo, que esse artigo prejudicará uma enormidade de profissionais que vivem e sustentam suas famílias desta profissão. Escrever para a senadora Lúcia Vânia no Facebook. Ela tem Facebook. Escrevam, expliquem por que vocês são contra, por que o inciso 4º da proposta dela vai prejudicá-los. Se desse tempo, ou se der tempo, seria importante contratarmos um lobista em Brasília. Lobby é uma coisa democrática, não é uma coisa pejorativa. Né? Existem pessoas em Brasília que são especializadas nisso. Então eles pegam uma lei, um projeto e vão de gabinete em gabinete apresentando aos senadores ou aos deputados, explicando os porquês, os sinãos e pedindo voto a favor e voto contra. Então são pessoas importantes e profissionais nessa área. Nós precisamos, já que poucos de nós moram em Brasília e conhecem os meandros da política lá. Outra proposta que eu faço é juntar força com as demais profissões que se sentem prejudicadas e exercermos força conjuntamente, né, nesse assunto. Dizer não, 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 não. O próximo slide mostra como se faz a consulta pública. A consulta pública, vocês vão entrar, vão achar um quadro parecido com esse. Do lado direito, lá, vocês vão colocar 350, projeto de lei do Senado, 350, e no outro quadradinho, 2014. E vai aparecer a lei já no próximo quadro, tá? Quadro 18. No rodapé vai aparecer a lei, vocês clicam em cima da lei, vai abrir uma terceira tela, onde vocês poderão votar sim ou não. Hoje, às 17 horas e 16 minutos, foi a última hora que eu entrei no site para dar uma olhada, a contagem naquele momento era 69.473 votos a favor da aprovação e 77.125 contra a aprovação. Ou seja, havia uma diferença contra a aprovação de 7.652 votos. Isso é muito importante. Vamos pôr aqui 1 milhão, 2 milhões aqui contra a aprovação. Certamente isso vai sensibilizar os senadores.
Outra proposta que pode ser feita, que vocês podem fazer imediatamente, e todos nós devemos dar força, é escrever para o Twitter da senadora, é @Lucia_Vânia. O e-mail dela, lucia.vania@senadora.leg.br. E, mais uma vez, eu já havia dito, só escrever no Facebook, pedindo que ela reconsidere a tramitação dessa lei nesse momento. Fiz também, escrevi uma carta que eu sugiro a vocês, não estou dizendo que vocês devam escrevê-la de jeito nenhum, não é a minha intenção, foi apenas um texto sugestão para vocês, no qual peço que vocês enviem pela senadora por e-mail, por todas as formas que vocês puderem. O texto diz o seguinte: projeto de lei 350 de 2014. Prezada senadora Lúcia Vânia, venho por meio desta mensagem expressar minha preocupação com o inciso 4 do artigo 4º, que afirma ser privativo do exercício da medicina, abro aspas, invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos, fecho aspas. Ocorre que a epiderme e a derme são as áreas de trabalho dos esteticistas, tatuadores e dos micropigmentadores e, portanto, se aprovado o texto da forma como apresentado, representará o desemprego de milhares de brasileiros que hoje vivem destas profissões, ou os colocará subordinados à classe médica, ou ainda, finalmente, colocará na clandestinidade todos aqueles que não terão como contratar um médico para a sua empresa. Sendo assim, pedimos que retire seu projeto da pauta de votação e inclua na discussão deste projeto de lei os profissionais que atuam na área estética, mais especificamente na arte estética, que abrange os tatuadores e micropigmentadores. Ou ainda, que inclua no texto original a expressão, abro aspas, invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos, exceto os aprovados pela Anvisa. A Anvisa aprovou várias marcas nacionais para a prática da arte estética, de modo que não há justificativa para subordinar o trabalho desta classe trabalhadora à classe médica. Além disso, solicitamos a inclusão da classe estética no parágrafo 7º do artigo 4º, conforme segue. Abro aspas. O disposto nesse artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional da educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico, tecnólogo de radiação, esteticista e estético artístico. Certo de que a senhora olhará para os milhares de brasileiros que vivem desta milenar e universal arte, pedimos que inclua-nos na discussão deste projeto de lei, atenciosamente, no nome de vocês. Isso é uma proposta de texto, obviamente, cada um tem a liberdade de copiá-lo e colá-lo ou alterá-lo, evidentemente. Continuando na minha proposta de solução, né, vem o caso de ser aprovado. Supondo que semana que vem ou em poucos dias isso vá para votação e passe, né, não dê tempo de outras coisas. Se for aprovado no Senado, minha proposta é o que nós temos que fazer, é lutar para que ocorra alteração no texto na Câmara dos Deputados. Como é uma proposta de lei que está partindo do Senado, sendo aprovada no Senado, vai para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara, há uma nova votação.
Se ela for alterada, se ela for votada e aprovada sem nenhuma alteração, vai para a Presidência da República sancionar. Se na Câmara dos Deputados alguém propor qualquer alteração no texto, ela volta para o Senado de novo, para nova votação. Então, temos que estar atentos, acompanhando essas votações e fazendo pressão. Se está no Senado, fazendo pressão nos senadores, dos nossos estados, ou na própria senadora que defende o projeto. E se for, quando for para a Câmara dos Deputados, os deputados. Não é? E se passou no Senado, passou na Câmara dos Deputados, vai para a sanção presidencial. E aí o que fazer? Pressão na Presidência da República, pedindo que mais uma vez ele vete, na verdade, ele vete o mesmo inciso e demonstrar o prejuízo que vai trazer a uma classe gigante no país. Já foi vetado uma vez, não é impossível de que seja vetado duas vezes, mas é necessário pressão popular para que isso aconteça. Se mesmo assim passar, o presidente Temer não vetar, o que devemos fazer? Temos que fazer o que a classe médica está fazendo, democraticamente. Teremos que nos articular novamente, com mais tempo, com mais calma, e encontrar um deputado ou um senador que defenda a nossa causa e propor uma nova alteração nessa lei. É assim que funcionam as coisas. Não é? Então, é essa a questão. É esse o caminho que eu proponho. Espero que vocês tenham entendido a motivação e a preocupação que nós temos. E seguir em frente. Tem perguntas? Então, o Léo Tradi está falando. Não tem como incluir tatuagem nesse texto, já que tatuagem, piercing e dermopigmentação não é entendida como profissão. O texto diz que é resguardado as profissões regulamentadas. Sim. Nós temos que nos regulamentar. Hoje nós estamos sob nada aos esteticistas. Né? Nós estamos incluídos de uma forma indireta na classe estética. De uma forma indireta? De uma forma direta. Ela é abrangida pela classe estética. Tanto que quando você vai abrir uma empresa, qualquer um de nós vai abrir uma empresa, não encontra lá no KINAI, né, tatuador. Então você acaba se classificando para fins tributários, etc., como esteticista, na classe estética. Mas a lei, embora nós não sejamos reconhecidos, a lei se aplica ao cidadão. Eu acho que vai complicar mais ainda que você é um cidadão injetando substâncias químicas nas pessoas. Fica até um pouco mais grave. Eu acho que, embora não sejamos reconhecidos, na lei tem que estar citado, como o Milton propôs. Nem que posteriormente nós sejamos reconhecidos, mas na lei nós existimos. Na lei nós somos regulamentados, mas fica até mais imprudente ainda um cidadão qualquer está trabalhando com agulhas. Então, eu acho que na própria lei pode ter essa inclusão como tatuador, sim, porque nós não existimos regulamentados, mas existe o tatuador. Não dá para esconder a realidade. Né? A realidade é que nós existimos, nós não somos nada e nem transparentes, nós existimos e movimentamos milhões, não é? E nós fazemos uma arte honesta. Então, como nós não existimos, mas existimos, nada impede que seja colocado na lei o tatuador ou um dermopigmentador, porque não dá. Entendo que há uma solução. Para tudo há uma solução. Há um debate já há tempo de regulamentar e reconhecer. Uma coisa é regulamentar, outra coisa é reconhecer. Né? Você dá para explicar rapidinho a diferença entre regulamentar e reconhecer? Reconhecer é o Estado dizer existe a profissão tal, como existe a profissão médica. Regulamentar é isso que foi feito agora pela lei do ato médico. A lei do ato médico regulamentou a profissão de médico.
uma profissão milenar e não tinha regulamentação. Então, a lei do ato médico veio dizer o que é que o médico faz, qual é o objetivo dele, aonde ele atua, veio dar limites à profissão. Isso é regulamentar. Primeiro é preciso reconhecer, existe uma profissão. Aí nós vamos regulamentar. O que essa profissão precisa para se formar? Ela tem que fazer um técnico, é suficiente, ou tem que fazer um terceiro grau, uma universidade para formá-la, né? Ela vai atuar nos campos A, B, C, D, tem que delimitar. Isso é regulamentar, isso vem depois. Primeiro é reconhecer. O que eu percebo, gente, é que houve polêmica, nós lançamos esse assunto hoje. Eu confesso que eu esperava que a categoria fosse abraçar melhor o esclarecimento, porque amanhã ficam nos grupos disse que me disse. Aí a BM pega, dispõe a colocar um advogado aqui e eu simplesmente vejo que vocês não estão interessados. Eu estou um pouco decepcionada com isso. Não é assim que nós vamos conseguir alguma coisa. Não é assim que nós vamos conseguir dizer quem somos. Não é uma voz. Eu preciso que vocês se juntem a nós para que juntos consigamos alguma coisa. Estou me sentindo sozinha hoje em questão. Pode ser que amanhã eu mude isso. Hoje eu estou me sentindo sozinha porque eu contava com o apoio de vocês, porque vocês estão ouvindo falar. O médico jamais vai tatuar. Podem ficar tranquilas. Vocês estão achando que o médico vai tomar de vocês a tatuagem? É óbvio que o médico não vai tatuar a gente. Não é isso a questão. A questão é, caso seja aprovada essa lei, não está claro para nós como vai ser essa subordinação. O médico não vai tatuar, mas como vai ser essa subordinação da classe ao médico? Nós teremos que ter um médico na clínica? Nós teremos que trabalhar junto com o médico? Nós teremos que ter bula de prescrição médica para comprar pigmento? É essa a questão. Fiquem tranquilos, médicos não vão tatuar mesmo. Artistas somos nós, artistas são vocês. Entenderam? E outra, estão achando que votar, vai definir o projeto de lei. Não, acabamos de explicar, aquilo vai gerar números. E esses números vão ser anexados no processo para, quem sabe, mais tarde gerar um acordo entre as classes. Oi, Tayane, perguntas? Dene Guimarães, não é bem uma pergunta. Postei no meu Face um vídeo de um perfurador corporal falando sobre o ato médico. E ele disse que ele já tem até um sindicato, ou seja, nós estamos buscando. Seria uma solução para a gente tentar procurar e nos unirmos a esse sindicato ou não? Olha, essa hora nós podemos juntar força aqui que nós precisamos. Olha, eu desconheço a existência de sindicato de classe não reconhecida. Não acredito que isso seja possível. Precisava dar uma lida nesse. Dene Guimarães, entender melhor para responder. Dene Guimarães, se você puder postar o link do vídeo onde ele falar isso para a gente poder conferir, a gente agradece. Porque um sindicato de algo que não é reconhecido está um pouco estranho mesmo. Estão perguntando também qual seria a vantagem da nossa profissão ser regulamentada. Vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens? Bom, vantagens de ser reconhecida e posteriormente regulamentada. Não é isso? Existem várias vantagens. Sociais, tributos. Existem muitas vantagens. Não vejo desvantagem. Não vejo desvantagem nenhuma. As escolas, a partir do momento que uma profissão é reconhecida, olha, o Estado brasileiro reconhece a existência da profissão de micropigmentador. Isso dispara uma série de coisas. Ora, se o Estado reconhece a existência de uma profissão, então o Estado precisa formar profissionais para essa profissão. Então, já dispara para o MEC, olha, MEC, a
partir de hoje existe mais uma profissão nova. Você precisa regulamentar, você precisa dizer como vai ser a formação desse profissional. E aí o MEC, em discussão com as classes sociais, vai dizer, olha, para a formação dessa profissão, basta o curso técnico de tantas horas, assim assado, ou precisa de ser universitário, terceiro grau, etc. Vai dizer. Dispara também para a Receita Federal, como vão ser os impostos sobre essa profissão, dispara, bom, Ministério da Fazenda, e tudo isso vai regulamentando, né? Alguém vai ter que dizer quais são os limites dessa profissão, né? Outro debate que foi o debate aqui da classe médica, que levou 11 anos para saber qual era o limite da profissão deles. Vai haver um outro debate para saber quais são os limites da profissão dessa nova que surgiu. Então, a coisa é extensa, é muito longa. E nesse caminho virão certamente coisas boas e coisas não boas. Por exemplo, a formação hoje no micropigmentador é feita por diversas escolas e cada uma tem uma didática, tem um currículo, tem uma carga horária. A partir do momento que o MEC regulamente isso passa a ser um padrão. Todos terão que ter o mesmo currículo, a mesma carga horária, né? E aí começa a implicar em outras questões, né? Preço do curso, e vai por aí afora. Então, isso tem lado bom e tem lado ruim. Tudo tem lado bom e lado ruim. Regina Izzi está perguntando se esse não é o momento de aproveitar essa discussão para botar em pauta a regulamentação e reconhecimento da nossa profissão. Se esse é o momento correto. Para isso nós temos... Eu acho que sim. Eu acho que é o momento correto, mas precisa de discussão. Forças. Precisa de discussão dos prós e contras, né? E aí em frente, mas vai ser o caminho. Um dia vai ser o caminho. Cada vez mais pessoas estão exercendo essa profissão. Ela já não é mais invisível. Em todas as cidades, em todos os centros urbanos, tem tatuadores e micropigmentadores com seus negócios abertos. E o Estado nos enxerga, eles nos vê. E sabe que somos uma fonte de receita tributária. E mais cedo ou mais tarde, essa hora vai chegar. É inevitável. Bom, eu gostaria de frisar também que é um alerta real, porque em grandes metrópoles como Hong Kong, como Coreia do Sul, isso já é uma realidade. Lá, essa categoria já não tatua mais, o ato médico lá funciona. Então, é uma classe, com todo respeito, a gente não está aqui para atacar classe nenhuma, mesmo porque nós precisamos do médico, a gente aprende a respeitar o médico desde quando a gente nasce. E eles têm todo o meu respeito. Só não está muito claro para mim e para muitas pessoas o que é que vai acontecer se acontecer essa lei. Porque não existe diretrizes, existe. Talvez sejamos subordinados ao médico, mas não existe como será essa subordinação. E as pessoas estão entendendo que fiquem tranquilas, médico não vai tatuar, não. Claro que não, gente, o problema é muito mais sério que esse. O médico tem mais o que fazer. A questão, gente, que preocupa é o seguinte: a lei não tem palavras mortas. Então, os textos têm que ser muito claros, porque quem nos fiscalizará no futuro, a vigilância sanitária e sei lá mais quem, vai entender a lei ao pé da letra, palavra por palavra. E o sentido que está hoje no inciso 4 nos impede de exercer a nossa profissão. E o fiscal não vai chegar aqui querendo interpretar a nosso favor. De forma nenhuma. Ele vai interpretar a lei como ela está escrita, palavra por palavra. Mas existem brechas onde nós devíamos nos ancorar, então. Que é colocar lá. Não existe brecha. Nós devemos acrescentar ao artigo um detalhe que está fazendo falta, que é os produtos aprovados pela Anvisa. Afinal, para que ela aprovou? Está ou não está aprovado? Pode ou não pode? Se pode, qual é o problema? Temos que colocar essa ressalva. Essa ressalva faz toda a
Então, o que nós temos que fazer agora é entrar no Twitter da senadora, pega essa carta que está aí na nossa página, vamos todo mundo enviar e-mail para ela. Ela nos representa, ela representa o povo, ela representa a massa, ela representa o interesse coletivo. Talvez ela não tenha enxergado a quantidade de pessoas que existe nesse mercado. Talvez ela enxergou algo limitado, só favorecendo a classe médica. Nós precisamos nos fazer ouvir. Então, tem a carta aí, tem o link. Fala, Itaian, perguntas. Ele está lá com a mão assim, ó. Tem aqui, ó, Denise Silveira. Se solicitarmos que um médico faça parte dos cursos como instrutor de micropigmentação para a formação mais completa, não facilitaria esta polêmica? Eu não acho que haja interesse do médico voltar para uma classe de aula para aprender micropigmentação. Também acho que não. Eu acho que nenhum médico viria dar aula de micropigmentação. Eles têm uma profissão... Óbvio, linda. Linda, maravilhosa, rentável, que leva mais de uma década para se formar, para voltar. Não é essa aí. Não é. Essa. Cada um no seu galho, cada um fazendo a sua parte, todo mundo sendo feliz e ganhando o seu dinheirinho honestamente. É isso que interessa. A Juliana Roman comentou aqui. Nossa profissão nunca vai ser regulamentada. Tem tantas outras profissões mais antigas que não são. Um exemplo é o turismólogo. Então a pergunta é minha. A questão de idade de profissão interfere alguma coisa na regulamentação ou não? Não. Talvez os turismólogos não tenham se articulado e se unido e feito pressão o suficiente para conseguir a regulamentação. Mas querendo ou não... O reconhecimento, não a regulamentação. Sim, mas querendo ou não, eles não são ameaçados. O cara que trabalha com turismo, o jornalista, tem N profissões que não são regulamentadas. Mas hoje, a realidade é que nós estamos ameaçados. Nós temos órgãos sanitários querendo ditar normas, o que eu acho certo, mas não pode tirar essa fatia desse mercado, não pode desempregar tanta gente, não é assim que funciona. Olha, vamos deixar de ser um pouco inocentes e entender que onde tem dinheiro, tem gente querendo entrar. Essa que é a verdade. Ninguém está querendo entrar na casa do turismólogo porque eles não movimentam o dinheiro que nós movimentamos. Não é? A estética movimenta. Tá em tudo que não é novidade isso. Todas as estatísticas, toda hora sai no jornal, eu acho que fechou o movimento que a área estética faz financeiramente no mundo, né? No mundo. Então ninguém está preocupado com turismólogo, desculpe esses profissionais, não tenho nada contra. Mas a nossa área chama a atenção, muita atenção. Então é natural que todo mundo queira entrar na nossa área. E é por isso que a gente tem que se defender. Assim como os médicos se defendem, como os advogados se defendem. Isso é da natureza humana, isso é democrático, e isso é necessário. Tá? Preservar o espaço. Né? Sabe aquela frase de antigamente que não chora não mama? É isso. Nós temos que fazer pressão e ganhar espaço e sustentar esse espaço. O que não pode nesse momento é a inércia, ou simplesmente vou esperar para ver como fica. Vários amigos meus que eu conversei, que eu estou até rouca, eu estou exausta com esse assunto, eles falam assim, isso aí não vai dar nada não. Esquenta, boba, médico não vai tatuar. Você acha que médico vai tatuar? Gente, vocês estão aqui, olha. É óbvio que eu sei que médico não vai tatuar, mas não está claro como vai ser essa subordinação. Nós vamos ter como ter um médico na clínica, nós vamos trabalhar junto com o médico vem todo mês aqui assinar todos os meus protocolos a troco de um honorário. Como é que vai ser isso? Entenderam? Então, eu estou desde ontem meio inconformada, porque a minha classe, eu estou falando agora, desculpe os tatuadores, eu estou falando a classe de micropigmentação. Muitos da minha classe não entenderam o objetivo da campanha, não levaram a sério. Bom, eu estou aqui na data de hoje, que dia é hoje? 14. Hoje é dia 14 de julho, que horas são? 9 horas da noite. 9 horas da noite, nós preparamos esse material com o maior carinho, não estamos vendendo livro, não
estão vendendo nada, eu estou aqui para falar com você, tá? Vamos levar a sério, não estou aqui para afrontar ninguém, como eu falei, amo médico, tenho médico na família, meus sobrinhos estão estudando para médico, não é nada disso. Amo médico mesmo, porque eu dependi do médico para nascer. Então não é isso. É nos posicionarmos, porque não está claro como vai ser essa subordinação, caso venha acontecer. E como disse Milton, na lei não existe palavra morta. Na lei é a interpretação. Fabiana Rosa está perguntando se nós temos uma base de quantos nós somos, quantos micropigmentadores nós somos na área em geral. Eu gostaria de propor uma coisa, falando aqui. Eu poderia criar um mailing list, colocar um lugar para eles se cadastrarem, e se todo mundo ajudar a compartilhar, a gente cria uma lista de e-mail com as pessoas que apoiam a ideia. Ok. Vamos fazer alguma coisa. É isso também. Nós não sabemos quem somos, onde estamos e enquanto somos. Isso é total desorganização. Isso é um problema de não sermos reconhecidos. Que se fôssemos reconhecidos, entraríamos nas estatísticas do IBGE. Entendeu? Então saberíamos. Como não existimos oficialmente, não entramos nas estatísticas oficiais. Por altos, aparentemente tem 4.000 e poucos professores, se intitulam professores. Imagino que tendo 4.000 e poucos professores, se auto-intitulando professores, deve existir aí por volta de mais de 20.000 pessoas, no mínimo, trabalhando nisso. Eu vou chutar, eu acho que micropigmentadores hoje no Brasil nós somos em torno de uns 50.000. E tatuadores eu não sei precisar. São muitos mais. São muito mais. Então, eu estou aqui em solidariedade aos nossos amigos biomédicos, enfermeiros. Eu até vou fazer uma piada hoje, eu falei assim, daqui a pouco não vai poder nem fazer voodoo, até os pais de santo não vai poder agulhar mais. Brincadeira. Não pode agulhar. A Leia Meotti está perguntando se vocês sabem quando vai ser a votação. Não, a votação está parada no Senado, aguardando agendamento para a votação. Ela já passou por todas as comissões necessárias e agora falta entrar pauta de votação, que se chama o termo técnico correto. Tanto é uma coisa que está resistindo, porque entrou o projeto de lei, depois de 12 anos briga, 11, a nossa então presidente, a Dilma, vetou vários e voltou muito rápido o projeto de lei de novo. Isso... no ano seguinte, né? Foi em 2013, 2014 já estavam... Então, pode ser que não dê nada, mas alguma coisa lá vai sair, alguma coisa vão vetar. Não voltou à toa. Então, levem um pouco mais a sério, vamos nos posicionar, vamos votar, o link está aqui, vamos escrever para a senadora, quem sabe ganhar um canal de televisão que nos ouça, vamos para a rua, vamos fazer alguma coisa. Eu estou aqui esclarecendo para vocês. Entrar em contato com a senadora e expor a sua opinião é muito importante. Eu, como a Eliana, achamos que a senadora pode não ter percebido esse artigo. Certamente não percebeu. Ela é assessorada por pessoas de várias áreas da saúde. Então ela só ouviu uma classe. Eu não acredito que houve má fé nisso. Não houve. Não é assim. Mas precisamos alertá-la. E alertando-a, pode ser que ela retire de pauta de votação e abra uma discussão. A Rose Lourenço, ela tem um instituto, também dá curso, e está perguntando: quero saber da Eliana se ela se preocupa com a escola, pois este assunto atrapalha os nossos cursos? Menina, eu estou sem dormir. Eu estou sem voz. É médico querendo falar comigo, me tranquilizando, mas eu concordo que tem um monte de médico que fala assim, mas não se preocupa. Alguns escreveram, então imagina, vocês têm que ficar tranquilo e tal. Mas a partir do momento que sair a lei, existe uma subordinação. E não está claro. E daí eu te perguntei, a Rose, né? Rose Lourenço. Rose, querida, nós damos aula, né? Aí existe todo esse tropeço no meio do caminho. Os alunos vão falar assim, não vou para fazer curso não, porque depois eu vou ter que contratar um médico ou ir trabalhar para o médico. Não está transitando à vontade de ter o espacinho dele, trabalhar direitinho.
Entendeu, Rosi? Então eu acho que vai começar a não gerar curiosidade e alunos para nós, é o que eu penso. Eu penso que a gente tem que fazer o melhor, deixar as coisas o mais claras possível, né? Porque eu tenho uma empresa, vocês têm uma empresa, e olha, cada um fazendo o seu trabalho, é assim que tem que ser a vida. O médico fazendo o trabalho dele, respeitosamente, e nós fazendo o nosso trabalho. Eu não quero, desculpe os médicos, mas eu não quero um médico dentro da minha empresa me dando ordem. Assim como eu não irei no consultório de nenhum deles também impor coisa nenhuma. Né? Queremos uma vida pacífica, cada um fazendo a sua parte, ganhando o seu dinheirinho e levando a vida. E lá está muito claro, é de subordinação médica, procedimentos invasivos epidérmicos e dérmicos com substâncias químicas ou abrasivas. Ponto! Está muito claro isso. Entenderam? Eduarda Duda, ela está sugerindo compartilharmos esse vídeo no Facebook da senadora, para ela ver o nosso recado. Vamos. E senadora, eu peço que Deus abençoe que chegue até você esse vídeo, a seriedade da nossa classe. Somos a Academia Brasileira de Micropigmentação. Estou aqui representando a minha classe, o meu colega, aquele colega que também não está me levando tão a sério, aquele colega mais comprometido, aquele colega... Eu estou aqui representando e mostrando, também oferecendo solidariedade às outras classes que podem ser afetadas com esse projeto. Eu peço encarecidamente que olhe com mais cuidado, olhe com mais carinho, porque desse projeto pode acabar com um monte de profissão. O Léo Tradi está comentando aqui. Sou responsável junto a outros artistas da tatuagem por frontear esta luta. Quero dizer que o sindicato ainda não existe. Existe sim uma movimentação junto aos artistas para uma organização. Perfeito. Existiu no passado um dito sindicato para regulamentação, mas o impasse por parte dos artistas. Eu acho ótimo, cara. Eu acho que não sei se é rixa o termo certo, mas essa distância que existe entre o tatuador e o micropigmentador poderia ser eliminada para o bem do conjunto. Então, unir forças e criar e lutar pelo reconhecimento posterior à regulamentação e aí a sindicalização é muito justa. Eu acho que é um caminho natural. Só precisamos vencer esse antagonismo que existe entre as duas classes. O Alisson Oliveira. Eliana, fazendo uma comparação com o mesmo mercado na Espanha, lugar onde você já conhece vários profissionais e é um dos maiores do mundo, há algo que podemos pegar como base regulatória e tentar trazer para cá? Nossa, você leu meus pensamentos. Eu estou em contato com o Mário Gisbert, que ele fundou a Associação Espanhola, e estamos vendo uma reunião para a gente já pegar toda a experiência dele e quem sabe, e existe essa possibilidade, uma aliança entre a Associação Espanhola e Brasileira. Pegar tudo que ele já viveu lá da Associação Espanhola dele, que tem 20 anos, e trazer o conceito para cá, porque está funcionando muito bem. Então eu estou em contato com o Mário, ele já se propôs a ajudar o Brasil, e sem interesse nenhum, a gente não ganha nada com isso. É realmente querer, por amor à categoria, entendeu? Ninguém ganha dinheiro sendo presidente de uma associação, aliás, só ganha paulada. Mas existe essa possibilidade, nós estamos amadurecendo e eu acho que vai ser bastante interessante. Estávamos há 2 dias falando sobre isso também. Eliane Márcia da Silva. Essa carta para ser enviada à senadora, não poderia seguir para ela com assinatura digital, no formato como aquele movimento do Ministério Público fez pela Associação contra a Corrupção? Pode. Mas daí nós teríamos que criar Não, nós não. Quem tiver o certificado digital pode mandar através do certificado digital, nem todos têm. Não, pelo que eu entendi o comentário dela aqui, seria mandar a carta que nós escrevemos, com o e-mail, o nome das pessoas e documento das pessoas que apoiam isso. Talvez com um documento que eu faço amanhã, para o pessoal poder colocar nome e documento, a gente pode nós vamos montar alguma estratégia e eu conto realmente.
Dá para mandar no e-mail dela. Vamos então, por Nossa, hora, é gente, deixar o e-mail de vocês. E depois a gente vai ver, só para a gente não perder esse contato, Sim. que eu espero que esse vídeo seja muito compartilhado, para a gente conseguir se organizar depois através de um e-mail, ter um contato. Eu acho interessante, sim. Inicialmente, eu acho que... Inicialmente não, para finalizar, eu acho que nós temos que compartilhar com os amigos, compartilhar na linha do tempo do tatuador, de todo mundo, sabe? Até a família pode votar. Você não tem família? Primos, não sei o quê. Pode entrar e votar. Qualquer pessoa pode votar. Qualquer pessoa. Então, é só se vamos mobilizar todo e votar. mundo. Exatamente. Né? Vamos pôr lá 2 milhões contra, 3 milhões contra, para chamar a atenção para a discussão. Não é para impedir coisa nenhuma. Não é. É para sermos incluídos na discussão. É uma posição. Para aprimorarmos o texto, aperfeiçoarmos a lei. Tá? Ninguém é contra médico, ato médico, não é nada disso. Aí, o que eu peço também é que essa semana eu quero aborrecer um pouco foi os comentários paralelos que as pessoas são responsáveis por um ato médico porque foram em Brasília, saiu meu nome, que eu fui para Brasília dizendo que só quem tem nível superior ou é da área da saúde pode ser micropigmentador. Eu estou aqui para desmentir isso. Eu nunca estive em Brasília. É a primeira vez que eu estou envolvida em algo político, tá? Então, eu vou só encarecidamente. Pessoa, se não consegue ajudar, por favor, não atrapalha. Que a gente agora, nesse momento, nós precisamos de união, nós precisamos de parar com o disse e a compreensão da coisa. Então, ou é todo mundo junto em prol de algo saudável, agora conversinhas paralelas, por favor, gente, se ocupem. Ó, agora são 9h05, vocês querem mais 3 perguntinhas, a gente encerra? 3 perguntinhas, a gente Sim, encerra. eu acho legal 3 perguntas e encerrar. Acho que o assunto já foi bem debatido, está bem claro. É legal. Então, Carla Sanches, você sabe qual é o passo a passo para o reconhecimento da nossa profissão? Existe algum movimento nesse sentido? O passo a passo ou ainda não? Olha, já existe um movimento, já existe uma proposta para reconhecimento da classe. Pessoalmente, eu não concordo com a proposta, porque ela não foi discutida com a categoria. É preciso aperfeiçoar o texto desta proposta, que está lá na Câmara Federal. Então, minha opinião é que devemos retirar essa proposta que está lá, discuti-la novamente com todos, para que tenhamos um benefício necessário, que merecemos. A forma como esse texto está propondo não vai trazer ganhos à nossa classe, não. A Simone está perguntando se essa lei nos prejudica mesmo não sendo reconhecidos. Claro. Muito mais. Muito mais, porque daí a gente vai estar na clandestinidade 2 vezes. Exatamente. Clandestino por não ser reconhecido e clandestino por não ser reconhecido. Por não poder fazer. Por não poder fazer. É simplesmente assim. Bandido, vamos ser tratados A como vigilância bandido. sanitária vai chegar aqui e vai dizer: você não pode fazer isso. Quem é o seu responsável técnico? Me dê o nome do médico aqui. E ponto final. Fecha a tua empresa. Simples assim. Tá. Só um comentário, a Tatiane Fonseca já mandou umas 3, 4 vezes chamando todo mundo para ir pra rua pra gente poder fazer um protesto. Tatiana, meu anjo, nós conseguimos trazer quantas pessoas para esse debate? O pico aqui foi 100 e pouquinhas pessoas. É Tati, né? Isso. Tati, você não tem noção do tamanho da minha decepção, porque nós nos propomos a fazer esse encontro aqui e tivemos 100 pessoas. Na hora de falar é blá, blá, blá demais, na hora de participar é isso. Sabe o que é capaz, Tati? E só nós aqui pra rua. Então, eu também digo isso porque eu não tenho medo. Quem me conhece sabe, eu sou muito transparente. Eu esperava mais de vocês. Mas enfim, fiquem com Deus, vamos pegar aí esse... A gente não esperava mais de vocês, porque vocês estão aqui. Não, de vocês. Vocês não merecem conferir. Ela até citou algumas coisas, eu falei, ela está dando bronca em vocês que estão aí. Não, é que eu sei que isso vai ser compartilhado, mas o momento era agora. Sim.
entendeu? O momento era agora, o encontro era agora. Eu precisava desse apoio. Sim. Eu precisava desse apoio. Sim. Então, essas pessoas que tiveram comigo, todo o meu respeito, tá? Todo o meu carinho, sempre. Eu tô aqui, pode ter 2, 3, eu sempre vou estar gritando por vocês. Eu sou assim. Última pergunta. Aqui é só um comentário, tem muita gente perguntando onde deixa o e-mail para poder assinar e tal. Amanhã a gente vai postar um lugar para colocar e-mail, colocar nome, para a gente descobrir quantos nós somos. Vai colocar lá a profissão, se é tatuador, se é biomédico. A gente vai pensar direitinho e posta isso amanhã. Olha, eu tenho até uma sugestão também. O fim de semana o outro vai ter, e tem tempo para isso, vai ter o Tattoo Week em São Paulo, que é uma das maiores do mundo. Amigos tatuadores, aproveita esse encontro entre vocês, aproveita lá os fornecedores, os clientes, os admiradores, os fãs. Mete baixo assinado nessa feira. Isso mesmo. Sabe? Olha que coincidência, daqui uma semana, não, esse fim de semana, o outro é a maior feira de vocês. Então, cada expositor vai lá com baixo assinado, com aplicativo, não sei, mobilizem-se também. Escrevam para a senadora. Escrevam para a senadora. Votem, não, e escrevam para a senadora, cara. Enche a caixa postal dela, e-mail, Twitter, Facebook. Sabe, de forma elegante, de forma educada. Todos nós vamos ganhar. Vamos chamar a atenção dela. Tenho certeza de que não é proposital e se ela entender a questão, nós seremos ouvidos. Sim, agora só para finalizar, só a Carla Souza comentou que ela chamou algumas pessoas para votar e elas disseram: isso não vai dar em nada. Então... Se vocês puderem dar um recadinho, o que responder quando alguém fala isso? Olha, eu tive amigos que falaram também, não tá dando em nada. Eu ia ser bem delicada. Enfim, eu acho que cada um faz a sua parte. Eu acho que lá na frente eu vou falar assim: poxa, eu dei o meu melhor. Poxa, eu votei. Eu escrevi para a senadora. Entenderam? Porque sabe quando essas pessoas vão acordar? A hora que não tiver mais jeito. Aí todo mundo vai trabalhar clandestinamente e vai ser pior para todo mundo. Entendeu? Então eu acho que a hora de mobilização é agora. Depois que o leite derramar, não adianta mais. Na dúvida, se vai dar em nada ou não vai dar em nada, por desencargo de confiança. Vai, agora, por desencargo de confiança. Escreva para a senadora. Só comentando aqui, tem muita gente dando parabéns. Já é a 10ª pergunta. Não é pergunta não, só tem muita gente parabenizando vocês pela atitude, por estar tomando frente, tem muita gente agradecendo. Só queria Obrigado. Gente, obrigada de coração, tá? Eu sou meia bravinha mesmo, mas senão eu não estaria aqui falando para vocês, porque alguém tem que dar a cara a tapa, né? E nós estamos dando a cara a tapa e espero realmente ter uma profissão digna, regulamentada, reconhecida, abençoada e possamos trabalhar, pagar nossos impostos e sermos felizes. Conto com vocês. Tayana, esse PowerPoint vai estar para download para eles? Eu posso colocar para download também no link da descrição. O Tayana vai colocar esse download que vocês viram e leram agora para fazerem download. Aí você pode imprimir, ler, dividir, compartilhar, entender melhor o texto. Está muito claro. Tá Escrevam para a senadora. Enche a caixa postal dela. Votem, batam palma, soltem rojão. Vão fazer alguma coisa. Vai dar nada não. Tomara. Vai dar nada não. Hashtag eu existo, hein? Boa noite, pessoal. Hashtag vai dar nada não. Beijo para todos. Tchau.